Nessa guerra está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar, o Deus que derruba muralhas, da estéril faz mais. Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindas. Hoje essa live vai sair em nome de Jesus. Amém? Hoje essa live vai sair. Sejam muito bem-vindas. Vai mandando esse aviãozinho aí para quem você conhece. Nossa live dura 30 minutinhos. 30 minutinhos para curar o seu coração, amém? E hoje nós vamos falar sobre como vencer as dores do luto. O que é o luto? Quais estratégias nós podemos utilizar? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Hoje nós já estamos na live 3. E essa live, gente, foi de rosca. Porque já era para ter acontecido 2 lives atrás. Mas eu, como retornei ao trabalho, os meus horários mudaram muito. Mas hoje ela vai sair, amém? Então vai mandando aí esse aviãozinho. Daqui a 2 minutinhos nós vamos começar. 2 minutinhos. Vai entrando, vai chegando. Vai convidando uma mulher que você conhece, de repente uma pessoa que perdeu alguém recentemente. Eu tenho certeza que o Senhor vai trazer bálsamo de cura aos corações, amém? Amém. Sejam todas bem-vindas. Sejam muito bem-vindas a essa live. Se você está chegando agora, eu quero te convidar a enviar esse aviãozinho e convidar uma pessoa para estar aqui conosco. Amém? O tema da live de hoje é vencendo as dores do luto. Eu sei que dia de quinta-feira é um dia mais corrido, principalmente para quem tem programação na igreja, né? Mas não se preocupe, essa live vai ficar salva. Então, se você, por um acaso, precisar se ausentar, não tem problema, quando você retornar, ela estará aqui, amém? Então, vamos dar início a essa live. Essa live foi a mais desafiadora, talvez, porque quando eu projetei terças e quintas, todos os dias, né, de terça e quinta, 30 minutinhos pra gente trabalhar dores emocionais, eu ainda não tinha retornado ao meu trabalho. E agora retornei, então não terei condições de manter as terças-feiras, porque as terças-feiras eu trabalho à noite. Mas nós vamos ter as nossas lives, elas acontecerão às quintas-feiras e vão durar 30 minutos, como já está acontecendo, sempre às 19 horas. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a dor do luto. Eu queria, antes de mais nada, orar junto com você. Esse é um assunto muito delicado, né? A gente precisa ter muita cautela, ao mesmo tempo uma fala muito assertiva para isso, muito cautelosa, para que as feridas de fato sejam curadas e o Senhor vá realinhando e colocando todas as coisas no lugar. Então vamos começar esse momento agora apresentando as nossas vidas a Deus e tudo que vai ser dito aqui, amém? Pai, eu quero te louvar e te exaltar por essa noite, por esse momento em que estamos aqui reunidas. Obrigada, meu Senhor, pela tua presença, pela tua palavra, por aquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, por todas as vezes que o Senhor está nos mostrando aquilo que precisa ser reajustado, reorganizado. Obrigada, Senhor, porque todas as coisas estão patentes aos teus olhos e o Senhor verdadeiramente tem nos levantado para um tempo de cura, de dentro para fora, colocando todas as coisas no lugar. Nós te rendemos graça, glória, Senhor, e honra.
Toma cativo em obediência a ti todos os pensamentos, toda palavra que será liberada aqui, que ache morada nos corações, que os corações sejam curados e sarados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Essa meio que foi uma live que eu não divulguei, porque como eu já tinha remarcado ela 2 vezes, eu não quis mais divulgar. Então, todo mundo que entrar vai ser bem-vindo e com quem estiver aqui a gente vai fluir, amém? Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre o que é o luto, né? O luto é uma resposta emocional da nossa mente, do nosso corpo, quando nós perdemos alguém. Só que aí eu quero fazer um desdobramento, porque muitas vezes nós ficamos presos apenas na primeira parte do conceito do luto. Que é quando nós perdemos alguém, alguém que é próximo, alguém que não é tão próximo, mas foi uma perda por causa da morte. Só que na verdade, né, mediante estudos e tudo aquilo que a gente passa e tem se dedicado mais para entender, e dentro do meu livro Mulher que Vencedores eu tenho um capítulo exclusivo sobre isso, né? Vencendo as dores do luto. Eu precisei me debruçar em muitos estudos para poder chegar realmente a alguns conceitos, né? E de compreensão. E aí você vai perceber que o luto, ele não se refere apenas à perda porque alguém que você conhece ou alguém do seu meio morreu. Na verdade, toda perda que acontece de maneira intensa, de maneira repentina ou de maneira assustadora, vai gerar no seu cérebro e nas suas emoções um sentimento de perda tão profundo que vai ocasionar a mesma dor comparada à dor do luto. Então, por exemplo, um fim de um relacionamento, a saída de um emprego que você tinha muitos vínculos, que você trabalhava há muitos anos, né? E de repente você foi desligada da empresa ao invés de pedir demissão. Então aquilo para você vem como uma perda tão profunda que o seu cérebro encara como se fosse um luto. O fim de um relacionamento também é encarado pelo nosso cérebro e pelas nossas emoções como um luto. Por quê? Porque existe o distanciamento, existe a ruptura. Então tudo aquilo que já estava programado no seu cérebro e nas suas emoções sofrem um impacto. Uma quebra de aliança, de repente uma igreja que você congregou durante muito tempo, e aí por alguns motivos você precisou se distanciar, se afastar, e ali aquelas pessoas que você tinha vínculo ficaram e você foi. O nosso cérebro e o nosso corpo também entende isso como luto, né? Porque é justamente uma expressão natural que declara uma perda ou um rompimento. Então, é importante a gente entender primeiro o que é luto, porque existem alguns passos, algumas etapas que a gente não pode pular, a gente não pode queimar, porque vai refletir diretamente nas nossas vidas e no nosso futuro. Por exemplo, às vezes alguém que você perdeu, já faz muito tempo que você perdeu, mas o contexto em que essa pessoa se foi, ou que você recebeu a notícia da morte de alguém, acaba sendo um marco na sua lembrança, de tal forma que às vezes você consegue lembrar a roupa que você estava, o dia que você estava, o que você estava fazendo, o que você estava comendo, e aquilo gerou um trauma, uma dor tão profunda, e nós já falamos um pouco sobre isso na live que falamos sobre trauma, que você se fecha, você se bloqueia. A ciência vai dizer que também o contrário pode acontecer também. Por exemplo, às vezes você foi tomada ali por aquela notícia e aquilo causou uma dor tão intensa que a sua mente vai sublimar para te proteger. Então acontece, por exemplo, esquecimentos. Você pode esquecer, por exemplo, que você já vivenciou aquela situação, que você recebeu aquela notícia. Tudo isso por causa do impacto da dor de uma notícia que demonstra um trauma ou demonstra um luto. Então é importante a gente entender essa essência, esse conceito, porque muitas vezes nós queremos colocar a nossa dor no bolso. Muitas vezes nós queremos guardar aquela situação ali quietinha, sem falar com ninguém, sem compartilhar com ninguém. E o luto que não é vivido, ele não é superado. Você precisa entender isso. O luto precisa ser vivido. O luto precisa ser, experimentado. Essa ideia de que a gente vai colocar a dor no bolso, de que não chore porque, né, os seus filhos vão ver, não chore porque você vai trazer mais dor ainda para as pessoas que estão ao seu lado. Hoje a neurociência já comprovou de diversas formas que isso não faz bem, isso não é saudável. É lógico que se você tem filhos muito pequenos, você vai tentar ao máximo
transparecer para eles o equilíbrio, mas de maneira nenhuma escondendo o que está doendo, de maneira nenhuma escondendo que essa situação de perda, de ruptura, trouxe para você uma situação difícil. Então, é importante que você entenda que é uma resposta do seu corpo, é uma resposta do seu cérebro, é uma resposta das suas emoções, porque afinal de contas algo foi perdido. Não necessariamente uma morte, mas uma ruptura. Você deixou de ter aquilo que você tinha, você deixou de estar naquele ambiente que você estava, você deixou de caminhar com aquelas pessoas. Isso também é considerado um luto para o nosso cérebro e para o nosso corpo. E eu queria trazer um paralelo aqui com a Bíblia, fazendo você pensar da seguinte forma: o luto, ele promove em nós situações de altos e baixos. Então, a pessoa que vive uma situação de luto, como nós já falamos aqui, seja de uma perda por causa da morte ou por conta de uma ruptura de relacionamento, vira e mexe, as emoções dela vão oscilar. Ora ela acha que ela já está curada, que ela já consegue lembrar daquilo ali sem causar dor, que ela já consegue lembrar daquilo ali sem chorar. Ora, outros momentos ela vai sentir tanta dor que só em pensar naquilo ali ela vai chorar, ela vai soluçar. É diferente, por exemplo, da cura nas emoções por causa de apenas uma ferida, né, de um relacionamento, de alguma situação que nós vivenciamos que poderiam ser colocadas dentro do parâmetro ali de algo rotineiro, né? Perdeu um celular, perdeu um carro bateu. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre uma dor profunda, que não está no nível da superfície, mas ela está mais interiorizada, né? É mais difícil quando você lembra, porque quando você lembra, isso te causa dor. E às vezes demora mesmo, gente. A minha avó eu perdi já tem mais ou menos uns 5 anos, mas todas as vezes que eu lembro saudosa. Mas eu lembro saudosa hoje, porque tem 5 anos. Mas nos primeiros anos que ela se foi, eu lembrava e junto com o luto vinha muita dor da culpa, né? Eu falei isso aqui em uma das lives que nós já tivemos. Por quê? Porque ela foi uma avó que me criou, ela era uma avó-mãe. Então, com a correria do dia a dia, eu tentava dar conta de estar sempre que possível com ela, mas nem sempre eu podia. Então, quando ela morreu, vinha também, além da dor da saudade, a dor da culpa de pensar, meu Deus, eu poderia ter estado mais, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter trazido mais vezes ela para minha casa, ter feito mais mesas postas para que ela pudesse tomar um cafezinho, ter cuidado dela assim como ela cuidou de mim. Então, a dor do luto, muitas vezes, ela gera altos e baixos porque ela não vem só, né? Ela traz muitas vezes lembranças de outras situações, ela traz o sentimento de culpa, às vezes a dor do luto traz também a rejeição, porque você pensa, por exemplo, principalmente para pessoas que perderam entes queridos antes de nascer, ou logo quando nasceram, então ainda não tiveram a oportunidade de ter relacionamento com essas pessoas. Então na memória delas, elas vão sempre dizer assim, oh meu Deus, eu só conheço aquela pessoa de ouvir falar, eu não tive a oportunidade de conviver, eu poderia ter convivido, então aquilo vai gerando uma dor. Então isso vai também ocasionando esses altos e baixos. Mas a Bíblia também vai nos falar sobre a dor do luto, e é importante a gente entender que precisa ser vivenciado, precisa ser experimentado para que então seja superado, para que haja uma cura. Eu não estou dizendo para você que você não vai lembrar das perdas que você já teve ou das situações de trauma tão profundo que causaram dores, mas que é importante que você identifique quais são os sentimentos que acompanham essa dor da ruptura, essa dor do luto. Eu queria deixar para você 2 textos, como você já sabe, se você já nos acompanha nas outras lives, você sabe que eu não consigo aqui ler o texto todo, mas eu vou mencionar sobre ele, vou trazer o exemplo, o desdobramento desse texto dentro do tema que a gente está trabalhando hoje. O primeiro deles é 2 Samuel, no capítulo 12, dos versículos 15 e 18, que vai falar sobre o filho de Davi, né? O filho que ele teve ali com Betseba, em adultério. Nesse processo, Urias, que era o marido de Betseba, morre. Betseba fica grávida de Davi, mas esse bebê morre, né? Ele nasce, fica ali mais ou menos por uns 7 dias doente. Davi fica angustiado, ele começa a jejuar, ele não se relaciona com as pessoas, ele não celebra, ele não canta, ele fica ali em pranto, ele fica ali em jejum, ele fica ali clamando pela misericórdia do Senhor, pedindo perdão pelas situações que acontecem. E os servos tentam o tempo todo oferecer a ele comida, oferecer amparo ali para que ele não se sinta só, mas ele se isola. E a dor do luto tende a fazer muitas vezes isso com a gente. A gente se isola, por quê? Porque a maneira como você sente o luto
Às vezes é diferente da maneira que o outro sente, mesmo morando na sua casa e mesmo tendo perdido o mesmo ente querido. Às vezes você acabou um relacionamento ali, o outro consegue lidar melhor com aquilo, mas você sente aquela dor. Então, às vezes, por achar que o outro não vai te entender, que você não vai ser bem compreendido, às vezes você não quer se relacionar, às vezes você não quer falar, você não quer deixar claro como você está se sentindo. E Davi, ele se isolou buscando, clamando, mas a Bíblia vai dizer que no dia que o menino morre, o filho dele morre depois ali de 7 dias, que os servos se aproximam, ele percebe uma movimentação e ele pergunta, o menino morreu? E aí os servos dele dizem, morreu, meu senhor. Aí a Bíblia vai dizer que ele se levanta, toma banho, adora ao Senhor, come e continua vivendo a vida dele. E talvez você que está do lado daí pense, meu Deus, eu não entendi. Enquanto o menino estava doente, ele orava, jejuava, clamava. E depois que o menino morre, que era para ele ter vivido o luto, ele levanta, toma banho, se relaciona. A Bíblia vai dizer que inclusive ele entra, ele vai ter ali com Betseba, a Betseba fica grávida de novo. Não entendi por que isso acontece. Entenda. O luto, naquele momento ali, Davi estava, ele inclusive fala para os seus servos, porque os servos perguntam, meu senhor, eu não entendi o que aconteceu. E ele explica. Enquanto o menino estava doente, havia esperança. Se eu orasse, se eu clamasse, se eu buscasse, o Senhor poderia ter misericórdia de mim por causa do meu pecado, poupar a vida do meu filho, curá-lo, e ele está aqui no meio de nós. Mas uma vez que ele foi, levado, que ele morreu, não tem mais pelo que prantear. Entenda. Nesse momento, Davi não está dizendo que ele não vai sentir falta do filho. Davi não está dizendo que aquilo não será doloroso para ele. Mas ele está dizendo que aquilo que ele fazia de prantear, de orar, de clamar, de buscar, já não era mais válido. E ele ainda dá um exemplo, ele fala, eu irei até ele. Ou seja, quando todos estivermos com o Senhor, eu irei até ele, mas ele não pode mais vir até mim. E é importante a gente parar para entender, porque o luto, ele precisa ser acolhido. Né? Eu preciso entender aquela situação de dor que eu estou passando, como nós já falamos aqui, eu preciso entender quais outras situações estão vindo junto com o luto, né? Se vem a culpa, se vem sentimentos de rejeição, quais são as outras situações que acompanham esse luto, para que eu entenda até quando aquilo está doendo, para que eu possa prantear, para que eu possa clamar, para que eu possa buscar. Mas eu também não posso me agarrar a esse luto e pensar que, por exemplo, a minha vida acabou, porque aquele relacionamento acabou, porque eu não estou mais trabalhando naquela empresa, ou porque eu perdi alguém. Eu não estou dizendo pra você aqui, colocando uma roupa bonita e dizendo que as pessoas que eu já perdi na minha vida, e foram muitas pessoas até hoje. Né? Eu já perdi o meu pai, eu já perdi a minha avó, que foi a mãe que me criou, né? Junto com a minha mãe, mas muito mais presente a minha avó do que a minha mãe. A minha mãe surge no cenário da minha vida com presença depois dos 12 anos de idade, mas até então eram os meus avós maternos. Então, sim, não foi um avô que morreu, não foi uma avó que morreu, foram os meus pais, né? Então, é importante a gente entender que a gente tem que prantear, a gente tem que clamar ali, buscando do Senhor uma cura, que Ele nos abrace, que Ele nos alcance, mas a gente não pode morrer junto com as pessoas que morreram, porque a gente precisa alinhar a nossa fala com o nosso sentir e com o nosso caminhar. Existe o tempo do luto, existe o tempo do choro, o tempo do pranto, mas se eu creio que o Senhor existe e que Ele traz consigo o bálsamo de Gileade, que Ele é poderoso para curar, então eu também tenho que me apropriar do tempo de cura que o Senhor tem para mim. Um outro texto que a Bíblia vai trazer é João 11. Por que João 11? Porque vai contar a história de Marta, Maria e Lázaro. Vai dizer que Lázaro, amigo de Jesus, adoece e Jesus não está próximo a ele naquele momento. E passado alguns dias, este homem morre. E quando Jesus chega lá, ele já está morto. E as suas irmãs alcançam Jesus na chegada da cidade e falam, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Né, Senhor? E aí o Senhor fala, ele irá ressuscitar. Mas naquele momento elas agem pensando no futuro. Elas conheciam as Escrituras, elas caminhavam com Jesus. Né? Mas elas pensavam que isso aconteceria no futuro. Mas Jesus fala que nesse sentido de que ele ressuscitaria Lázaro, mas elas não têm essa compreensão. E é essa compreensão que nós precisamos ter quando nós falamos do luto. Esse entendimento de que o próprio Deus irá ressuscitar essas pessoas que se foram. Mas o grande, assim, eu diria, o ponto máximo dessa noite que eu queria trazer para você talvez do lado daí você ainda sinta as dores, né? A saudade.
talvez a culpa, talvez o sentimento de perda prematura, porque essa pessoa se foi e você não teve tempo de se despedir, porque você estava viajando, porque foi uma doença que muito rapidamente aconteceu e essa pessoa morreu. Eu dou sempre o exemplo da minha avó, porque o meu avô morreu por conta do câncer de próstata. E a minha avó estava super saudável. E quando meu avô morre, 1 mês e meio depois ela morre. E ela sempre dizia, eu não tenho mais força, eu não tenho mais alegria de viver, eu quero morrer, eu quero morrer. E ali depois que ele morre, 1 mês e meio depois, ela morre também. E ela não estava doente, porque algumas vezes quando a pessoa está doente, meio que a gente se prepara, não é que a gente vai estar pronto. A gente nunca tá pronto, gente, pra perder. E não tem isso de dizer assim, ah, mas tinha 90 anos, tinha 95 anos. Nós não estamos prontos para perder. A nossa mente o tempo todo vai entender aquilo como uma ruptura, como alguém que se foi bruscamente, como alguém que foi retirado de nós. Semana passada eu estava conversando com uma pessoa que dizia assim, eu não consigo, eu gostaria que você orasse por mim, porque eu não consigo mais ir pra igreja. Eu não consigo mais orar. Eu não consigo mais me relacionar com o Senhor, porque eu não aceito dentro de mim que o Senhor, sabendo do amor que eu tinha pelo meu pai e da importância que o meu pai tinha para minha família, permitiu que meu pai fosse embora. E no meio dessa dor do luto surge também esse sentimento, né? Esse sentimento de dizer, Senhor, por que o Senhor permitiu? Surgem muitos questionamentos. Senhor, o Senhor estava onde que permitiu que meu pai fosse embora, que a minha mãe fosse embora, que fosse tirado bruscamente, uma bala perdida? Recentemente eu convivi com um aluno que a avó estava na cozinha, ali fazendo o seu mingau, e uma bala perdida ultrapassou a janela. Acho que você deve ter visto essa informação, saiu no jornal, né? Foi em Salvador, no Cabula. Uma bala perdida atravessou a janela, alcançou a vida dessa senhora e ela ficou internada ali 3, 4 dias. Saiu, ficou 2 dias bem, depois ela faleceu. Então, assim, são dores, são situações que acontecem bruscamente. Mas tanto o texto de João capítulo 11, quanto o livro de 2 Samuel vão nos contar 2 situações de perda. E eu queria deixar para você aqui 3 estratégias de cura. Porque às vezes a gente foca só na perda, só naquilo que se foi, e a gente não busca entender o propósito do Senhor. Quando eu penso na partida do meu pai, eu penso, Senhor, ele se foi, eu só tive meu pai por 1 ano. Eu passei 35 anos sem conviver com meu pai. No último ano de vida foi o ano que eu convivi com ele. Por que ele não ficou um pouco mais? Só que ao mesmo tempo eu voltava e pensava, e será que para ele seria bom ter ficado aqui sem uma perna? Ter ficado em cima de uma cama, vegetando? Ele que era tão ativo, ele que era tão, sabe, pronto para fazer tantas coisas. Depender das pessoas em todos os momentos, até para tomar um banho. Então eu acho que quando a dor do luto vem, a gente precisa lembrar dos momentos que a gente teve com essa pessoa. A gente precisa entender tudo que a gente foi para essa pessoa e tudo que essa pessoa foi para nós. E de fato entregar ao Senhor essa dor e dizer, Senhor, eu entendo que o Senhor recolheu e a tua vontade é soberana, mas para mim que fiquei, traz também a tua cura, traz o bálsamo de cura. E existem 3 estratégias que eu queria deixar para você, que são estratégias que eu aplico na minha vida. Né? Hoje eu não lembro mais com dor, ou naquela angústia, naquele desespero, mas eu passei por dias de desespero, eu passei por dias que eu não queria comer, eu passei por dias que eram muito desafiadores para a minha vida, não apenas quando eu perdi alguém pela morte. Eu passei uma situação também muito parecida, eu até conto isso no capítulo do meu livro, onde eu falo sobre a dor do luto, quando eu perdi os meus pastores. Né? Eu era de uma igreja, onde eu nasci, onde eu vivi todas as grandes experiências da minha vida com Deus, e de repente os meus pastores, por uma situação ali da igreja, eles foram embora para outro país e eu me senti perdida. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia como fluir, eu não sabia nem mesmo como seria ali em outra igreja. Gente, eu passei anos, aproximadamente 6 anos no banco. Quando eles foram embora, eu já era pastora, porque antes deles irem embora, eles já haviam me ordenado ao ministério pastoral. Mas pense uma pessoa que não se encaixava, eu não conseguia me enxergar em uma igreja, eu não conseguia me enxergar atuando nessa igreja, porque a dor que eu sentia era uma dor como se tivesse morrido alguém. Por quê? Porque como eu tinha uma lacuna muito grande nas minhas emoções, na figura da paternidade e também da maternidade em muitos momentos, eu tinha os meus pastores como um referencial espiritual, mas também como pais espirituais. Então naquele momento não foi o meu pastor, os meus pastores que foram embora, foram os meus pais. Eram pessoas que me conheciam de olhar para mim, de entender. E eu não havia percebido que havia
sido criado ali entre nós uma dependência emocional. Eu não estou dizendo que ele criou situações para que eu estivesse assim, mas eu tinha lacunas que eu me apeguei tanto a eles que eu não conseguia mais fluir sem eles. E foram anos. Eu tentava uma igreja, eu tentava em outra, eu dizia, não parece comigo, não combina comigo, eu não consigo me encaixar, né? E aí eles voltavam. Quando eles voltavam, eu me aproximava deles, caminhava com eles, aí eles voltavam de novo para outro país. E eu ficava só. Eu sei que foi mais ou menos umas 3 indas e vindas. Pra mim foi a dor do luto, parecia que eu tava morrendo ali. E há 4 anos, olha, eu caminho com o Senhor há 26 anos. E nesse processo todo aí, foi há 4 anos que eu consegui me firmar e me estabilizar e me posicionar e hoje fluir em Deus. Porque parecia que eu estava toda amarrada, toda envolta aí em ataduras, eu não conseguia. Parece que a minha identidade tinha ido embora. E por que eu tô compartilhando esse testemunho com você? Porque a dor do luto para o nosso cérebro e para as nossas emoções, elas não estão limitadas apenas a uma morte, mas às vezes uma situação muito forte de separação daquele relacionamento que você se dedicou, que você se entregou, sabe? E você deu tantas chances, ele adulterava e você trazia para perto, você perdoava, você amava, você acolhia. E de repente você viu que não teve mais para onde ir, porque ele simplesmente quis viver a vida dele. E ali a sua mente e as suas emoções sentem como a dor do luto. Mas essas 3 estratégias também estão relacionadas na palavra do Senhor. Porque lá em Eclesiastes 3 vai falar sobre o tempo em várias situações. Mas uma das passagens de Eclesiastes 3 é: há tempo de chorar e tempo de prantear. E às vezes a gente não consegue viver a cura, experimentar a cura, porque a gente não vive o luto, a gente não vive a dor, a gente bota no bolso e acha que é forte, que dá conta e que não vai sofrer, eu não vou sofrer por isso, foi ele que quis ir embora, eu não vou sofrer porque eu fiz a minha parte, mas não é sobre a sua parte ou sobre o outro não ter feito a parte dela, é sobre como o seu cérebro encara isso. Então você precisa chorar mesmo, sabe, sentir aquela dor, de repente se isolar um pouco, não tem problema em acontecer isso, mas você não pode viver a vida inteira assim. Davi, depois que o filho morre, ele se levanta, toma banho, come, adora o Senhor e vai viver a vida dele, se relaciona com a mulher dele e vive a história. Gente, não é que Davi não amava o seu filho, ele chorou, ele pranteou. Mas existe um momento em que você diz assim, Senhor, eu não consigo carregar a dor do luto para sempre. Porque é uma dor muito pesada, é uma dor de falta, que você não permite que ninguém mais ocupe lugares na sua vida. Porque você perdeu e na sua cabeça você vai perder. E quando as outras pessoas se aproximam, você acha que vai perder de novo. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já vivi. Quantas vezes nesse processo de caminhar por igrejas eu dizia, e se esse pastor também foi embora? E se a igreja também se dividir, como foi a minha outra igreja? Porque na época a minha igreja se dividiu em mais 4 igrejas, que eu me lembre, fora as outras. Então eu dizia assim, meu Deus, como é que vai ser? Isso ocasionou em mim uma dificuldade de confiança. Eu não conseguia confiar. Mas não é porque eu era a melhor de todas, é porque o tempo todo a minha mente sinalizava. E se te deixarem? E se de novo acontecer alguma situação? E se de novo acontecer da igreja dividir? Então que você nessa noite possa dizer ao Senhor, Pai, existe uma ferida e ela tem nome. A ferida é essa, essa e essa. Vem com a tua cura. Porque eu não quero mais ficar cheia de reservas a ponto de não me relacionar, sabe? A ponto de não me envolver, a ponto de não acreditar, a ponto de não orar mais como eu orava antes. E a primeira estratégia para você vencer a dor do luto é permita-se sentir e lamentar, sem reprimir a sua dor. Ah, pastora, mas já tem anos que isso aconteceu, mas talvez porque eu falei e a sua mente lembrou, você esteja revivendo aí a lembrança de todo o processo desse luto. E talvez esse processo cause uma tristeza em você. É sinal de que você está preparada para receber essa cura. Porque se você ainda sente dor quando lembra dessa situação, é porque você precisa de cura. Então não adianta botar no bolso e dizer eu sou forte, eu consigo, eu posso. Porque se existe dor, se existe ferida, eu quero te dizer que também existe o bálsamo de Gileade e a presença do Senhor para poder curar o seu coração, amém? E aí, se você for parar para ver, lá em João 11, Jesus chorou. Gente, Jesus chorou. Se Jesus chorou, por que você não pode chorar? Se Jesus chorou, por que você tem que entupir seu choro? Por que você tem que se calar diante das situações? Não, minha irmã, chore. Se tá doendo, chore.
Sabe, se tá doendo, fale. Uma estratégia que eu quero deixar para você também, dentro desse momento de lamentar e de chorar, escreva. Porque às vezes dói tanto que você não consegue falar. Ou você acha que você falando não vai transmitir para Deus aquilo que você sente, como você está sentindo, então escreva. A escrita terapêutica é curadora, é libertadora. Jesus chorou e a Bíblia vai dizer em 2 Samuel que Davi clamou. Então o luto nos leva a essas duas ações. Clamar, chorar, se desesperar, sabe? Muitas vezes se isolar. São ações comuns, mas elas não podem ser para sempre. Você não pode viver na dor para sempre. Você precisa romper para a cura do Senhor te alcançar, né? Ele precisa ser vivido, o luto precisa ser vivido, acolhido, mas ele também precisa ser superado. Você não pode parar ali na dor do luto. A segunda situação é, o lamento é essa maneira que a gente tem. Então, leia aí na sua casa, sabe, Eclesiastes 3, ele vai trazer muito ensinamento para sua vida em todas as áreas aí que você imaginar. Aí, quando a gente pensa na segunda lição, apresente a sua dor a Deus. Porque quando Jesus vê Lázaro ali e ele ora, Senhor, eu sei que tu sempre me ouves, o Senhor ora, ele está apresentando a dor dele diante do Senhor, diante do Deus Todo-Poderoso. Quando Davi ora e Davi clama, Davi jejuma, ele está apresentando diante de Deus, então apresente. Talvez você tenha ficado tão magoado com o Senhor, tão magoada com o Senhor, que você nunca conseguiu de verdade orar, liberando essa situação. Porque os questionamentos são tão intensos, tão fortes, tão latentes, que vira e mexe você pensa, meu Deus, mas se tu sabe de todas as coisas, por que tu permitiu? Eu quero te dizer que algumas coisas não dependem de Deus, apesar dele ter todo o poder. Porque quando ele nos dá o livre-arbítrio, muitas vezes são as nossas decisões que geram consequências. E o Senhor não pode intervir. Graças a Deus que ele é misericordioso. E aí ele nos abraça e nos acolhe. Mas não é tempo de você culpar a Deus. É tempo de você buscar de Deus a cura para a sua vida. E decidir caminhar em cura. Amém? E o terceiro passo é reconstruir a sua vida. Pastora, como assim reconstruir? Foi um adultério, ele me abandonou. Ou então foi uma dor muito profunda que eu vivi, uma ruptura dentro da minha igreja, ou de uma morte de uma pessoa que eu tanto amava. Você precisa continuar andando. Sabe por quê? O luto que você talvez esteja carregando hoje não foi o primeiro. Eu acho que não foi o primeiro na sua vida, minha irmã. E eu quero te dizer, não vai ser o último. Não vai ser o último. Eu dei risada porque ontem foi o meu aniversário e o primeiro parabéns que eu recebi foi da Pax Bahia. A Pax Bahia, meu marido disse que a gente ia fazer a Pax, né? Pagar a Pax, porque ele disse que a gente tinha que dormir em Pax, em paz, né? Dependendo de Deus, mas já tem lá, porque tá caro morrer hoje, viu? Caixão e tudo mais. E foi uma experiência que eu tive com o meu pai, né? Porque de lá de onde a gente estava, o processo todo, ele faleceu em Salvador. Enquanto isso, meu tio aqui já tinha Pax. E foi tudo tão resolvido, tão rápido, gente, tão rápido. Quando eu cheguei ali, tudo pronto, o lugar do velório, que eu falei, vamos pagar. E o primeiro que eu recebi, o primeiro parabéns, foi dele. Senhora Cristine, parabéns. Eu falei, glória a Deus. Mas por que eu tô falando isso, né? Até como uma brincadeira para quebrar um pouco o gelo, porque a fala do luto é uma fala que dói. Mas não é desmerecendo a sua dor, não. É para te mostrar que os lutos que você já viveu, não foi o primeiro, não vai ser o último. Pessoas continuarão morrendo. Pessoas continuarão indo embora da sua vida. Pessoas talvez em algum momento irão te trair. Pessoas irão levantar contra você falso testemunho. E talvez a sua mente, as suas emoções entenda isso como a dor do luto. Porque você confiava, porque você se entregou, porque você se doou. Mas você precisa aprender a ressignificar a sua dor. Porque a dor que não te mata, ela te fortalece. Se você souber ressignificar e apresentar ela diante de Deus e dizer, Senhor, até aqui, isso me prendia. Parecia uma corda na minha cintura que não me deixava avançar. Mas a partir de hoje eu quero te dizer, Pai, eu te entrego essa dor para que o Senhor também traga sobre mim a tua cura. Porque, gente, guarda isso na live de hoje. Se Jesus chorou, se Davi clamou, se tantas situações aconteceram como referência na Bíblia, é um exemplo para nós. De que a gente precisa se fortalecer em Deus. O Senhor é poderoso para te fortalecer, para te abraçar, para te consolar. O salmista vai dizer que o Senhor nos cerca por trás e por diante. E sobre nós ele coloca a sua mão. Para pensar nesse salmo. Ele nos cerca por trás e por diante.
e sobre nós Ele coloca a sua mão. É a representação de um abraço, gente. Quando você abraça, fica barriga com barriga. Geralmente as suas mãos ficam aqui atrás ou muitas vezes aqui na cabeça. O Senhor nos abraça. Quem tem abraço para nos dar é Ele. Quem tem amor para nos dar é Ele. Quem tem consolo para nos dar é Ele. Que você nessa noite decida dizer: Senhor, eu não vou parar na dor. Eu não vou morrer no luto. Pai, me ajuda a ressignificar a minha vida, as minhas lembranças, a história de todos os relacionamentos que eu já vivi, que de alguma maneira me pararam, me travaram, me fizeram ficar atadas. Porque o Senhor está te chamando para um tempo de novidade de vida. Nós estamos a poucos meses de terminar mais um ano. Não deixe esse ano acabar, você carregando essa dor. Porque tudo que a gente carrega que não era pra gente carregar se torna um peso. E uma coisa, minha irmã, se eu disser pra você aqui, ó, uma garrafa de 2 litros. Se eu te mostro uma garrafa de 2 litros, e eu queria encerrar trazendo esse exemplo pra você. Uma garrafa de 2 litros cheia. Se eu pego aqui agora, somente no tempo que eu vou tomar, amém, ela não vai me cansar. Mas se eu passar 30 minutos segurando essa mesma garrafa cheia, 1 hora, 2 horas, 3 dias, eu não vou aguentar. Eu vou sentir cãibra, eu vou sentir aqui o meu ombro dolorido, vai irradiar essa dor aqui por toda a região da minha coluna, vai chegar na lombar, vai refletir no quadril. Eu vou começar a sentir talvez dores de cabeça, dores musculares. Por quê? Porque nós não fomos feitos para segurar pesos. Nós não fomos feitos para nos agarrar ao peso. Isso nos machuca, isso nos fere, isso nos paralisa, isso nos diminui. Porque quando você olhar para o lado, que você vê que o outro está carregando o peso e consegue segurar, dando risada, vivendo a vida como deveria, e você está quase morrendo, você vai se comparar e você vai se culpar e você vai se machucar. Mas ei, há quanto tempo a pessoa do lado está carregando essa garrafa de 2 litros? Há quanto tempo essa pessoa? Porque às vezes é injusta, gente, essa comparação. Você às vezes quer se medir usando a régua do outro. Você não sabe quanto tempo teve essa dor que essa pessoa está passando. De repente, essa pessoa está no processo de acabativa da dor. Ela já passou muitos anos e agora ela está vivendo a cura. E você está se comparando com alguém, sendo que você está vivendo agora o seu luto, entende? Então não é para você se comparar, não é para você se culpar, não é para você se diminuir, não é para você botar a dor no bolso, não é para você se sentir inferior, não é para você se sentir, sabe, a menor e a pior das pessoas. É para você dizer: Senhor, é isso que eu tenho. São 2 litros essa garrafa, mas tá doendo, tá pesado, eu não quero carregar para sempre. Porque senão você vai começar a ficar cheia de hematomas. E você vai começar a se deformar. E uma pessoa deformada se torna uma pessoa mal amada. Porque se você não se ama, entenda isso que eu vou lhe dizer agora. Se você não se ama, você não consegue ser amada por ninguém. Você não consegue ser amada por ninguém, porque o outro vai se esmerar, vai se esforçar, mas o amor dele nunca será suficiente. Quando Ana tentava ter filhos, e o tempo todo ela tentava ter filhos e não conseguia, e aí ela pega a sua serva Penina, e Penina gera no lugar dela. E o seu marido dava a ela a melhor porção, mas ela chorava e dizia: você ama mais Penina do que eu, porque ela pode te dar filhos e eu não posso. Não adiantava o amor do seu marido por ela, porque o tempo todo ela jogava na cara dele que ele gostava mais de outra, que ele queria mais estar com a outra, porque a outra dava o que ela não podia dar. Gente, se você não se ama, mulher, o amor do outro nunca vai te bastar. Se você não se ama, nem o amor de Deus será suficiente para você, porque você vai se tornar uma pessoa deformada, desconfiada, desacreditada de quem você é, do que você pode. E você não vai conseguir avançar. Você sempre vai estar com essa cordinha na sua cintura. Então é tempo nessa noite de você dizer hoje, 10 de outubro, Senhor, eu não quero mais ser deformada. Eu não quero mais estar cheia de hematomas por causa dos pesos que eu estou carregando. Eu quero viver a liberdade de vida. E eu quero desfrutar do teu amor. Eu quero desfrutar da tua cura. Eu quero desfrutar de um novo tempo. Não permita que o final do ano chegue sem que você permita que o Senhor coloque, sabe, o bálsamo de cura sobre você. Eu não estou dizendo que se você perdeu alguém por agora, se você viveu essa ruptura por agora, você vai ser curada por agora, você vai viver, no final do ano você já vai estar curada. Não estou dizendo isso para você. Eu estou dizendo que se Davi clamou e se Jesus chorou, esse é o seu tempo de clamar, de chorar, de apresentar ao Senhor a sua dor, mas também ressignificar e dizer: Senhor, eu estou aberta para ser curada. Eu não vou, Pai, abraçar isso aqui e dizer que a minha vida agora é essa história de tristeza e de dor, mas eu vou avançar em sentido a cura do que Deus tem para mim, amém?
Quero convidar você que chegou agora, que não pegou o início dessa live. Essa live vai ficar salva, você pode assistir do começo. Nós temos um grupo no WhatsApp, que é um grupo de transformação emocional e autocuidado, onde sempre depois da live eu posto uma atividade de mapeamento. Então, nessa atividade do luto, por exemplo, você vai mapear quais são as dores que ocasionaram em você situação de dores de perda, de ruptura. Então, lá você vai mapear quais foram essas situações, o que você sentiu, como você sentiu, né? Quem estava próximo de você, se você se sentiu amparada, se você se sentiu abandonada. Então, você vai mapear. Porque aquilo que você não identifica, você não muda. Aquilo que você não muda te paralisa, e aquilo que te paralisa pode te levar à morte. Então é importante você mapear. Então se você não tá no grupo ainda, o link tá na bio do Instagram, você pode ir lá. Hoje às 10 horas eu vou postar atividade de mapeamento. Se você entrar hoje, eu vou postar todas as outras da rejeição, da dor do trauma, amém? E mais essa da dor do luto. Quero dizer pra você também que chegou agora, que nós tínhamos combinado, se você assistir o início dessa live, você vai ver que as nossas lives seriam sempre às terças e quintas, mas infelizmente elas vão precisar se manter somente às quintas-feiras, porque eu estarei trabalhando às terças à noite, mas nós estaremos aqui 30 minutinhos para curar o seu coração. Mulher, Deus te abençoe. Nós oramos no início, eu quero declarar um tempo de cura sobre a sua vida, sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos, sobre tudo aquilo que carrega o seu nome, que haja cura do Senhor, que haja visitação do Senhor, que haja um amparo do Espírito Santo, que haja o toque, o abraço dele, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Não se esqueça, viva o seu pranto, viva o seu luto, mas não se abrace a ele, não carregue ele para sempre, não fique o tempo todo com ele, porque o Senhor tem te chamado para novidade de vida, amém? Deus te abençoe. Se você chegou agora, assiste essa live desde o início, compartilhe, envia para uma pessoa que você conhece, que está vivendo uma etapa de dor, de luto, em nome de Jesus. Deus te abençoe.